coloquei essa semana lá para vocês. Eu coloquei um resuminho, coloquei uma videoaula de um professor. São 2 professores, né? Assim, um deles tá lá mais de coadjuvante. Eles falam sobre as vanguardas europeias. Eu achei muito bom aquele vídeo e ele permeia um pouco da literatura e um pouco da arte também. E é importante a gente tentar fazer essa conexão assim da arte com a literatura, ok? Porque esse período que a gente está estudando, a gente vê muita influência da literatura e da arte, né? Porque a literatura também não deixa de ser uma manifestação artística, né? E aí, na aula de hoje, eu vou tentar fazer um entrelaçamento aí dessas ideias e vou falar bastante sobre o evento que foi a Semana de Arte Moderna. Gosto bastante de falar da Semana de Arte Moderna, desse momento histórico. Eu acho muito interessante. Ano que vem é o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Ela foi em 1922 e agora, em 2022, a gente vai ter o centenário, vão completar 100 anos, estou vendo aqui. Tá. Então, a Semana de Arte Moderna, a gente chama também de Semana de 22, né? Aí eu vou falar um pouquinho também de alguns registros prévios, né? O que estava acontecendo antes da semana para a gente entender um pouco melhor. Então, as espetaculares invenções do começo do século XX substituíram rapidamente o modo de ver a realidade. Surgiram o automóvel, o cinema, as máquinas voadoras. Inaugurou-se a época da velocidade. Então, o contexto do Brasil era esse. Do Brasil e do mundo também, tá? Inaugurou-se a época da velocidade, que resultou em um progresso material espantoso e numa disputa acelerada pelo poder entre as potências mundiais. Nesse cenário, desenvolveram-se os movimentos de vanguarda europeia, né, avant-garde, que seriam aqueles movimentos de quebra das tradições, a quebra das tradições nos comportamentos, a quebra das tradições artísticas, mudança total em todos os aspectos. Então, esses movimentos de vanguarda, eles serviram muito para inspirar o movimento modernista no Brasil, ok? E aí, gente, em 1917, né, 5 anos antes da Semana de Arte Moderna, o que aconteceu? Uma jovem pintora chamada Anita Malfatti, ela era uma pintora assim, chiquérrima, ela era uma pessoa de família com dinheiro e tal. Ela foi estudar arte na Alemanha e nos Estados Unidos, e ela criou para si mesma uma tendência expressionista, artística, né? Então, ela é uma das maiores representantes do expressionismo na arte aqui no Brasil. E aí, em 1917, ela fez uma exposição com algumas obras de arte dela, né, falando um pouco sobre esse expressionismo também, deixando isso bem ilustrado, né? E o que acontece? As pessoas ficaram um pouco desconfiadas, assim, nossa, mas que arte é essa? O que é isso, Anitta, que você está fazendo, né? Já houve outra Anitta bem transgressora antigamente, tá? Não é só agora nesses tempos que temos uma Anitta que chega para causar. Então, essa Anitta, ela chegou com essa coleção de artes aí para serem expostas em 1917, só que isso não foi muito bem recebido, né? Pelas pessoas, pelos críticos da arte no Brasil, sendo que um desses críticos foi ninguém mais, ninguém menos que Monteiro Lobato, né? Já vimos um pouco sobre Monteiro Lobato, e aí ele escreveu um artigo para ser publicado, eu acho que foi no jornal Estadão, eu não tô com certeza agora se foi no Estadão, se foi na Folha de São Paulo, bem antigo, hein? Criticando as tendências artísticas dessas vanguardas europeias. E aí ele pegou para Cristo quem? A Anita Malfatti, né, que naquele momento para ele era o alvo mais fácil, ela tinha acabado de fazer uma exposição, e aí nesse artigo ele escreveu bem assim, ó: há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e em consequência disso fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os
processos clássicos dos grandes mestres, ou seja, duas espécies de artistas, né? Esses artistas que veem normalmente as coisas, os ditos normais, e a outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz de teorias efêmeras. O que é uma coisa efêmera? É uma coisa passageira, né? Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, as vanguardas europeias aqui, então, ele chama de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Né? Então, aqui ele está descascando esse pessoal das vanguardas europeias, né? Chamando eles de furúnculos. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Ou seja, são pessoas que aparecem querendo causar, né, esses vanguardistas, né, os artistas de vanguarda, aparecem querendo causar, mas na verdade eles são passageiros, efêmeros, eles são pessoas rebeldes que querem ali causar algum tumulto, mas que logo mais serão esquecidos. Então, essa é a interpretação do Monteiro Lobato, a crítica que ele estava fazendo como escritor, né, literário e tradicionalista. Então, esse era o Monteiro Lobato. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Coloquei mais um trecho aqui. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio na forma ou na cor decorrem do que chamamos sentir. Né? Então, aqui ele está falando que o sentir, na verdade, é como se correspondesse à realidade, né? Ao equilíbrio, à proporção, à cor exata daquilo que a gente vê, como eram as artes tradicionais até então, clássicas, né? Se vocês viram mesmo lá o vídeo das vanguardas europeias, vocês vão ver o rapaz falando disso, o professor falando disso, né? Que você tinha antes um ideal artístico de representar fidedignamente uma imagem, né? Fazer uma pintura que representasse bem o corpo humano ou a natureza, né? Igualzinho. Então, quanto melhor, mais proporcional, mais fiel à realidade, então, de melhor qualidade aquela arte. Então, aqui o Monteiro Lobato, ele está louvando essa arte clássica, né? E falando mal das novas propostas das vanguardas europeias. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, cubismo e futurismo são duas vanguardas, né? É forçoso, ou que a harmonia do universo sofra completamente alteração, ou que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Então, está chamando de doente quem produz uma arte que não tem o compromisso de ser fiel à realidade, né? Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, inclusive eu odeio essa expressão normal, gente, normal, que aí você fica pensando, o que não é esse normal, é anormal, né? Enfim, o que seria o correto para ser normal? Através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação que do bichano fizeram um totó, um escaravelho, um amontoado de cubos transparentes. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Anita Mafaldi, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia, né? Pablo Picasso, grande representante do cubismo, né? Então aí, gente, nós temos uma forte crítica de um artista, né? Monteiro Lobato a gente pode chamar de artista também, foi um grande escritor, né? Grande representante aí da literatura, especialmente da literatura infantil. Então, ele se mostrou um forte crítico a esses movimentos de vanguarda, e ele foi um forte crítico também à Semana de Arte Moderna. Ele foi convidado para participar da semana, mas ele não quis. Ele falou, não,
essas tendências aí que vocês trazem, elas não são legais, essas coisas europeias, essas ideias de fora aí que vocês trazem, elas não são legais, né? Então, ele não compactuava muito com isso, não, essas coisas de fora, essas ideias europeias aí, essas vanguardas europeias. Ele não achava isso legal, e ele era esse tradicionalista aí da arte. E, gente, esse artigo que ele escreveu deixou a Anitta profundamente magoada. Ela ficou muito arrasada, ela ficou muito triste. E vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu vou mostrar aqui, um vídeo de uma novela, né? São vários recortes, assim, de uma novela, de uma minissérie, na verdade, chamada Um Só Coração. Passou muitos anos, tá? E nessa novela eles retratam essa época, né? Lá do início do século XX, e aí eles mostram esse movimento aí dos artistas, a semana, é bem interessante. Também passou na Rede Globo, eu não lembro exatamente que ano, mas ficou guardada aí no YouTube, ficaram guardados uns trechos, depois eu vou mostrar para vocês, né? Então tá, gente, aí esses artistas, né, que nessa época estavam frequentando os ambientes de fora, né, eles estavam indo para a Europa, eles estavam conhecendo essas vanguardas europeias e eles estavam regressando ao Brasil, eles se reuniram e decidiram criar um evento, né, em que eles pudessem expor as ideias e as obras que eles estavam produzindo nesse momento. Ok? Então, houve o quê? Um patrocinador, né? Teve um patrocinador, uma pessoa cheia da grana que alugou o Teatro Municipal de São Paulo, né? Vários convidados, várias pessoas muito famosas dessa época, vários artistas da música, da poesia, das artes plásticas foram convidados para participar desse evento, né? E aí fizeram, então, a Semana de Arte Moderna, uma manifestação artística, política e cultural que reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores, né? Então, o objetivo principal da Semana de Arte Moderna era contestar as tradições, tá? Não necessariamente propor um novo tipo, um novo modelo para se criar uma nova tradição, não, né? Mas simplesmente romper, chacoalhar com as estruturas, fazer com que as pessoas pensassem um pouco fora da caixinha. E aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Aí o Di Cavalcante, artista plástico, até fez essa frase, disse essa frase: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Ok? Aí aqui são fotos do Teatro Municipal de São Paulo, ok? Essa aqui embaixo é uma foto do teatro atualmente, essa de cima seria mais ou menos o teatro àquela época, ok? E a direita aí seria o teatro visto por dentro, tá bem? Aqui seria esse grupo de artistas, tá? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, deixa eu ver se Manuel Bandeira tá aqui. Manuel Bandeira tá aí no cantinho. Infelizmente eu não... Não, Manuel Bandeira eu acho que é esse sentado de óculos aí. É porque tem outro de óculos perto da ponta esquerda ali, que eu achei que fosse ele, mas eu acho que ele sentadinho aí, esse sentado no chão é Oswald, e o Mário de Andrade, ele é o terceiro da esquerda para a direita, um pouquinho mais embaixo. Tá? Agora eu queria passar um videozinho para vocês, antes de eu falar um pouco mais. Eu vou tentar aqui colocar na aba o videozinho, porque no arquivo ele não vai aparecer. Só um minutinho. Tá aparecendo aí, gente? Vê se o áudio vai aparecer também. Apareceu? Me digam aí. Deu para ouvir? Sim, sim. Tá. Então vou dar o play aqui. Estava pensando na sua capacidade subversiva, na força e na coragem de dar aos amantes.
que você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade? Claro, tá certo. Desse jeito que a coisa vai. Pourquoi vocês não fazem evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de cultura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. Se não me cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. No Teatro Municipal? Isso. E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu presidindo a Semana de Arte Moderna? Nem pensar. O Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse risco eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato. Chega. Lobato. Almirante Graça Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. C'est formidable. Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora que o Paulo Prado ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta semana de arte. Moderna. C'est très, très bien. Excellent, mon chéri. Oswaldo, adivinha quem está na cidade? O Graça Aranha. Olha, como a senhorita Boêmia está presente, eu vou responder em francês. Je m'emmerde. O que você tem contra o Graça Aranha? O homem é um diplomata, instrutor conceituado. Daria um bom presidente para nossa semana. O Di tem toda a razão, Oswaldo. Não é, Guilherme? O Graça Aranha é uma excelente indicação. Tem boas relações e nós precisamos trazer gente do Rio de Janeiro, senão o Brasil não vai tomar conhecimento da semana. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro? Vila. Reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu não estou podendo calçar os sapatos. Mas então fala de chinelos. Ai, Vila Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Lida, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem artista que nos revelou o expressionismo, Anitta Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada. A única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar. Você é rico, Oswaldo. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar a minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você, por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher alguma estrela. Não se esqueça do homem amarelo. O que eu não faço por você, hein, mãe?
fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por R$ 847 mil, com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente estranhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Para muitos de vós, esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida. Se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Bravo, Graçaranha! Bravo! Não está terminado o vosso espanto. Muitos horrores os aguardam. Uma poesia liberta, uma música extravagante virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Pois que venham! Diga, senhor Lobato, tinha razão ao chamar esta obra de paranoia. Ou mistificação. O que mais me incomoda é o excesso de amarelo que dá ao homem um tom por demais bilioso. Então isso é arte moderna? Eu já vi em Paris exposições muito mais ousadas. Não varia, homem. Já viu bastante. Mas já começou aqui. Que melhor. Esse festival de arte não abalará coisa nenhuma. Será no máximo uma semana de secos molhados com direito a algum sapo. Foi, não foi. Isso não é arte. Isso não é literatura. Isso é um protesto contra o capitalismo promovido por um bando de sujeitos lavando dinheiro. A segunda noite da Semana de Arte Moderna prometia grandes emoções. A imprensa, dividida entre ridicularizar e enaltecer o acontecimento, jogara bastante lenha na fogueira. E as vaias, até ali sufocadas, irromperam com um vigor jamais visto no Teatro Municipal. Reivindicações obreiras, idealismo, motores, velocidade, sangue, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel, nos trilhos dos dois versos, estante da poesia, o último deus homérico. Estão dizendo que você pagou aos estudantes. Isso é uma calcula. Havia regressado naquele instante. Retirou a blusa. Anita Malfatti lembraria anos depois que quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswaldo de Andrade lendo um trecho do seu romance Os Condenados. Sua voz suave, mas de registro intenso, foi aumentando de volume até terminar tudo o que queria dizer. Seremos lindíssimos, insultadíssimos, celebérrimos. Nossos nomes serão eternizados na história da arte brasileira. Eternizados como? Se continuam falando mal de nós. O senhor Eres elogiou a semana do Correio Paulistano. Como não elogiaria? O senhor Eres é o menor de meu pique. Eu apenas defendi a semana das retumbantes vaias. Com certeza essas vaias deram o dedo de Oswaldo de Andrade. Caramba, se você magoou meu coração modernista. O que importa é que a semana foi um sucesso. Vocês querem dizer que então vocês têm errado. A Semana de Arte Moderna foi um sucesso total. Pronto, deixa eu voltar com a apresentação aqui agora. Ai, meu Deus. Um minutinho, gente.
Então, esse evento, gente, ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. A abertura desse evento foi uma palestra do Graça Aranha, a emoção estética da arte moderna. Então, às vezes, vocês reclamam de terem que ler Canaã. Provavelmente, muitos de vocês tiveram de ler Canaã em algum momento da vida, né? Não sei se agora no ensino médio, ou se no ensino fundamental, né? Canaã, porque vocês têm uma escola, inclusive, em Santa Maria, chamada Graça Aranha, né? Isso faz parte também da história de Santa Leopoldina, igual o Lucas comentou. Essa obra tem muitas referências, ela se passa, né, em Santa Leopoldina, enfim. E o Graça Aranha era uma pessoa de muito respeito nessa época por toda a elite, não só a elite dominante, não, mas a elite intelectual também, né? O Graça Aranha era muito respeitado, então ele foi convidado para ser uma espécie de patrono desse evento, justamente para que as pessoas já tivessem uma boa expectativa em relação ao evento, um respeito maior a esse evento. E ele topou participar, como vocês viram, né? E nessa semana houve exposições artísticas, né, no saguão que vocês viram ali, né? Antes de subirem as escadas, você tinha ali várias obras expostas, inclusive da Anita Malfatti, o Homem Amarelo estava lá, o Homem Amarelo que anos antes tinha sido tão criticado pelo Monteiro Lobato. Houve também concertos, recitaram muitas poesias, houve outras palestras também, inclusive vocês viram o Heitor Villa-Lobos ali, que logo que ele chegou a São Paulo, que ele foi visitar ali os colegas, ele estava o quê? De chinelo, não sei se vocês prestaram atenção, se vocês viram, que ele estava usando chinelo, por quê? Porque ele estava com tipo um calo no pé mesmo, né? Eu não lembro exatamente o que ele falou ali, mas ele estava com o pé machucado. Então, quando ele foi participar desse evento, participar do concerto, as pessoas viram ele de chinelo e acharam que aquilo dele fosse alguma forma de protesto dele, que ele tivesse de chinelo de propósito. Inclusive, ele foi muito vaiado por causa disso. Só que depois ele esclareceu, não, gente, isso não é um protesto, eu só tô com o pé machucado. Isso foi uma eventualidade, né? E as figuras centrais desse evento, dessa semana, né, que participaram ali da organização, especialmente no aspecto da literatura, né, foram Oswald de Andrade e Mário de Andrade, aqueles dois ali que mais apareceram no vídeo, né, o Mário de Andrade, o de Oclinhos, que estava tentando convencer a Anitta, pela nossa amizade, por favor, vamos participar da Semana de Arte Moderna. Aí ela, sim, ok, vamos sim, vamos escolher umas telas. Né? O Mário e o Oswald, que era aquele outro que estava ali. Eles foram grandes representantes não só da semana, gente, mas da primeira fase do modernismo que a gente vai ver na semana que vem, ok? Deixa eu ver. E foi um evento bastante polêmico, alvo de muitas críticas. Conforme vocês puderam ver, várias pessoas criticavam, pessoas que faziam parte daquela elite intelectual, que viajavam de vez em quando também, que sabiam, né, das novas tendências, elas já estavam meio com o pé atrás. Ah, mas isso daí é arte, esse homem amarelo está muito amarelo. Seres humanos, na verdade, não são amarelos iguais desse tom que a Anitta colocou na obra, né? Então, assim, foi uma semana que causou uma certa polêmica, e aí há controvérsias sobre essas polêmicas também. Se essas polêmicas foram todas espontâneas ou se também foram propositalmente causadas. Vocês viram ali eles falando com o Oswald? Não sei se o nome dele é Oswald ou Osvaldo, porque eu vi falar das três formas, né? Mas falando assim, Oswald, a gente ficou sabendo que você chamou os estudantes para virem aqui fazerem bagunça, fazerem barulho, tacar tomate, vocês viram que jogaram tomate, né? Para quê? Justamente para chamar atenção, para isso depois ter um rebuliço na imprensa, né? Para isso ser noticiado, para tomar uma abrangência nacional, para que todo mundo conhecesse o que era arte moderna. Então, há controvérsias, assim, se aquelas reações foram espontâneas ou se os próprios organizadores
não fizeram com que aquilo ali ocorresse, né? Justamente para chamar a atenção para o que estava sendo feito naquele evento. Então, por isso a gente diz que os artistas lograram êxito. Eles conseguiram, né, aquilo que eles queriam, que era inaugurar um novo momento estético, artístico ali no Brasil e dar atenção para esse movimento modernista no Brasil, né? A arte moderna, a poesia moderna, era essa a intenção desses artistas. Aí aqui eu coloquei para vocês essa reportagem que eu vi faz pouco tempo, ó, dia 11/5, tem um mês, exatamente um mês que eu vi, que São Paulo comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Atividades ocorrem entre julho deste ano e dezembro de 2022. A celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna será marcada por uma série de eventos culturais organizados pelo governo de São Paulo, que lançou nesta terça-feira o programa Modernismo Hoje. Eu entrei nesse site aí desse modernismo, dessa semana, e não encontrei, eu acho que devia estar desatualizado, fora do ar, não sei. Eu cliquei para ver qual era a programação, o que ia acontecer, mas não achei. Eu queria muito, inclusive, que houvesse alguma coisa no próprio Teatro Municipal. Eu não sei se o teatro está fechado, se ele está para reforma, alguma coisa assim. Só que agora, nesse contexto de pandemia, certamente não vai ter nada. Mas, no caso, é no ano que vem ainda que vai ser o centenário da Semana de Arte Moderna. Então, é isso, gente. É muito difícil, né, ao longo da história, a gente marcar datas exatas para o começo de um ou outro movimento, né? É diferente, por exemplo, no dia em que um grupo invade alguma coisa, no dia que alguém assina um decreto, no dia que se proclama uma independência, no dia que se faz isso, você tem datas exatas. Agora, na literatura, você não tem datas precisas, do tipo, foi a partir da semana de fevereiro de 1922 que começou o modernismo. Não. Isso são coisas que se convencionam na história da literatura, ok? Para a gente organizar didaticamente esses movimentos literários. Só que, frequentemente, a Semana de Arte Moderna, ela é tida como um marco histórico que determinou aí o começo do movimento modernista no Brasil. E assim, gente, o movimento modernista, ele teve 3 fases, né? A gente vai ver que essa primeira fase, ela vai ser muito marcada por esses próprios artistas aí que a gente já viu, né? Esses poetas, mas depois o movimento vai se modificando, com o passar dos anos, no decorrer da história, né, do século XX, muita coisa vai acontecer no século XX. As coisas vão mudando, as tendências vão mudando, ok? Mas também é importante que vocês tenham claro para vocês que não é porque teve aquela primeira fase do modernismo que todo mundo ali escrevia parecido, ou escrevia com as mesmas características. Não necessariamente. A gente fala sempre de tendências, tá? Não de padrões muito fechados, tá bem? E isso vai ficar mais claro na semana que vem, quando a gente vê sobre o modernismo. Na semana que vem também, gente, a gente vai falar sobre a divisão de grupos para um seminário que vocês vão apresentar para mim. Já organizei como que vai ser, tá? As datas em que vão ser as apresentações. Aí na semana que vem vocês vão se dividir em grupos, vão me passar os nomes dos grupos e a gente vai escolher os temas de cada um e vocês vão receber as orientações direitinho, tá? Segunda-feira essas orientações já vão estar lá na sala de aula para vocês. E aí até sexta a gente divide os grupos direitinho para ver como que vai ficar para cada um. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês não participam, vocês não falam nada. Eu falo sozinha aqui. Vocês podem abrir o microfone se quiserem. Podem falar. E, gente, eu tô achando pouquinha gente também na nossa aula. Estamos aqui com 16 pessoas das 2 turmas, né? De agricultura e de administração. Era para ter mais gente. A gente tem 38 em uma turma e 29 em outra, né? E a partir da semana que vem,
eu vou ter que separar as turmas de vocês, eu vou ter que fazer da administração no horário, da agricultura do outro, por uma questão de organização do campus mesmo. Tá acontecendo muito, Yasmin? Pois é. E outra, eu tô gravando e vou postar, mas se eu achar que as pessoas estão deixando de vir para aula por causa disso, aí eu vou parar de gravar, entendeu? Porque eu gravo e acaba que depois o menino nem assiste também, raramente vai assistir, né? E pode acabar ficando no prejuízo em relação a isso. Depois, então, eu vou falar com os bonitos aí, mandar uma mensagem, né, notificar aí a coordenação, porque vocês precisam acompanhar as nossas aulas, senão vocês perdem, né? Ah, pois é, muito chato isso. E outra coisa, esse período que a gente está estudando agora é o que sempre cai no Enem. Eu vou colocar semana que vem também várias listas de questões do Enem que eu tenho divididas por conteúdos. Eu tenho uma lista de exercícios de vanguardas europeias, uma lista de exercícios de primeira fase do modernismo, sabe? Eu tenho tudo isso dividido e vocês vão ver que cai muito no Enem. Todo ano cai no Enem modernismo. Não adianta estudar trovadorismo, barroco, não sei o que, o que cai é modernismo, século XX. Então, assim, para aqueles que têm interesse em ter um bom resultado no Enem, para ingressar numa universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, Universidade Federal do Espírito Santo ou qualquer outra, né, é imprescindível que vocês estudem por isso daí, entendeu? Então, tudo que eu falo para vocês aqui assim, são das coisas que mais caem. E cai mesmo, tá? No ano passado eu lembro de aluno falando, nossa, professora, o texto que você passou na aula caiu na prova do Enem, do Lima Barreto, né? Naquela aula, vocês até já viram, uma aula que estava gravada. Então, assim, é importante vocês assistirem. Se não der para assistir no momento síncrono, assistam depois, né? Mas essas coisas caem. E, ó, se a Semana de Arte Moderna, o centenário dela é no ano que vem, vai que cai alguma coisa também na prova do Enem desse ano, na prova do Enem do ano que vem, já que é uma data tão histórica, né? Uma data tão importante na história da literatura, ainda mais aí no século XX, né? Tá bem? Então, tá bom, gente, ó. Bom final de semana para vocês. Se cuidem, estudem, se empenhem. Qualquer coisa, conversem comigo. Mandem mensagem, conversem com os outros professores, tá? Vou parar de gravar aqui agora. Se alguém quiser falar algo mais, pode falar. Interromper.